Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. Nós outros hoje vamos a seguir falando acerca deste homem de fé chamado Noé. Este homem que viveu em uma época muito mala, onde os homens se haviam corrompido, caído em muitos pecados, em muita maldade, muita violência, prostituição, promiscuidade, não havia nenhum respeito hacia los demais. Sin embargo, Noé tomou a decisão correta, tomou a decisão de buscar a Deus, de segui-lo, de servi-lo de todo seu coração. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, era um homem justo, era perfeito em suas generações. Ele andava com Deus e ele se volveu justo por quê? Por causa da fé. Não é que Noé não cometia erros, não é que Noé não se equivocava, não, porque todos nós outros cometemos erros em la vida. Nadie é perfeito. Pero quando a Bíblia habla que Noé era perfeito delante de Deus, era porque ele tinha um coração inclinado para Deus, um coração entregado a Deus. Ele amava ao Senhor. Ele tinha ao Senhor por em cima de todo, em primeiro lugar em sua vida. Ele queria, por em cima de todo, agradar a Deus. Ele conhecia a palavra, por suposto, e decidiu ponerla por obra. Porque há muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja, dentro de alguma igreja, pessoas religiosas, hasta líderes religiosos também estão incluídos, não? Que conhecem a palavra, conhecem a letra, sabem o que está escrito, pero não obedecem a palavra. Preferem seguir o curso deste mundo, seguir a caminhos equivocados, porque não estão preocupados em agradar a Deus. E por isso, desafortunadamente, nós outros vemos tantos crentes neste mundo fracassando. Famílias desestruturadas, pessoas que estão com a vida hecha polvo, pessoas que se encontram ansiosas, deprimidas, vivem frustradas, vazias, pessoas que não recebem o Espírito Santo. Há pessoas que querem o Espírito Santo, buscam o Espírito Santo, mas não recebem. E às vezes dizem, pero eu não sei por que Deus não me escuta. Deus não me hace caso, Deus não me bautiza com o Espírito Santo. Me gostaria tanto ter o Espírito Santo, pero para que a pessoa possa receber o Espírito de Deus, ela necessita ter a Deus por em cima de todo, em primeiro lugar em sua vida. Ela necessita ser fiel à sua palavra. Ela necessita viver uma fé prática e não uma fé teórica, não uma fé superficial, porque, Alberto, o que nós outros vemos é que, tristemente, não, há muitíssima gente que diz crer em Deus, que tem uma fé superficial. A pessoa às vezes está na igreja, ela ora, ela clama, pide, chora, às vezes se emociona, pero quando sai da igreja, muita gente se olvida de todo o que escutou, se olvida da palavra de Deus, ela só vai acordar-se de Deus no domingo seguinte, não? Porque são aqueles cristianos domingueiros, não? Que só buscam a Deus nos domingos, porque durante a semana a pessoa vive como qualquer não qualquer incrédulo, qualquer pecador. Ela vive seguindo os pensamentos deste mundo, quando nós outros teremos que seguir os pensamentos de Deus. Noé
ele não renunciou à sua fé. Aunque ele sofreu burlas, persecuções, muita gente dizia que ele estava louco, fanático, porque imagina você, não? Edificando uma arca gigantesca, não? Era a los olhos humanos uma loucura. Pero Deus lhe deu esta visão, esta direção. Deus falou em seu coração e ele obedeceu a palavra. Ele creu. Ele creu que o dilúvio, que era algo que o mundo nunca havia visto, nunca havia sucedido algo igual, pero ele creu que ia suceder como Deus lhe havia dito. E ele sacrificou. Não foi fácil, porque trabalhou duro. Trabalhou allí cerca de 100 anos para edificar el arca. Trabalhou duro, muita gente passava allí, se burlava, e allí está um fanático, allí está um louco fazendo este arca. A gente se burlava dele, pero não, ele estava em la fé. Ele não estava preocupado com a opinião de nadie. Ele estava preocupado em agradar a Deus, em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 7, versículo 5, que Noé, isso conforme a todo lo que lhe mandou el Senhor. Isso todo como Deus lhe mandou. E esta é a clave de nossa vitória. Esta é a clave para que tenhamos êxito em todo o que realizemos, em todo o que empreendamos nesta vida. É a pessoa ser todo conforme a la palavra de Deus. Totalmente, totalmente. Noé tenía conciencia que su relación con Dios lo convertía en un hombre distinto, en un hombre diferente. Mucha gente, obispo, dice, no, es que yo quiero ser igual a todo el mundo, yo quiero ser igual, yo hago todo lo que los demás hacen, pienso igual a los demás. Es decir, la gente es arrastrada por la corriente de este mundo. Pero Dios quiere que tengamos con Él una relación distinta, una relación diferente, que caminemos con Él. Y Noé es un ejemplo de entrega, de fe, de devoción, de obediencia. Nosotros cuando empezamos a leer con respecto a la historia de Noé, vemos que Dios fue sumamente meticuloso, pasándole hasta las medidas, las dimensiones, los materiales que Noé tenía que utilizar para la construcción del arca. Y cuando nosotros leemos que él hizo todo conforme Dios le mandó, él fue obediente punto por punto, coma por coma. Y yo aprendo mucho, es decir, yo entiendo que yo no puedo hacer las cosas conforme a mi antojo o conforme a mi querer. Y que nosotros no podemos querer en Dios conforme a nuestra propia conveniencia. Es decir, no podemos estar buscando las facilidades o estar condicionado por la opinión de terceros, porque Noé soportó calumnias, soportó burlas, soportó difamaciones, persecución. Él luchaba contra el tiempo, pero luchaba también contra la opinión de los demás. Y él queriendo ayudar a sus propios perseguidores, queriendo ayudar a los que le calumniaban, a los que le perseguían, a los que le difamaban. Pero así es la fe. La fe nos acerca a Dios e incluso nos impulsa a querer ayudar a los que nos quieren mal. Pero Noé no se desanimó, no se corrompió, no tiró la toalla, sino que continuaba creyendo en la palabra de Dios, sabiendo que Dios era fiel, y a través de esa fe logró salvarse él como también a su familia. Y obispo, nuestros amigos no pueden desanimarse, hay que luchar y practicar. Y sabemos que eso requiere esfuerzo, renuncia, abnegación, pero es la fe con obras, es esa fe la que Dios está buscando. La verdad es que para que la persona pueda agradar a Deus, no es fácil. En los días que estamos viviendo, com tanta incredulidade, com tanta intolerância que vivimos, intolerância religiosa, muita gente que ataca, persigue aqueles que são de la fé, não é fácil. Exige sacrifício, renúncia. A porta que conduz à la vida
ella es estrecha, ella es angosta, e solamente aqueles que se esforçam, que sacrificam, podem passar por ela e conquistar a salvação. Noé, ele foi fiel, ele foi justificado delante de Deus, ele se volveu justo por causa de sua fé. E nós outros somos justificados por la fé, porque lo que agrada a Deus é a fé. Lo que move a mano de Deus para bendecir-nos é a fé. Podemos verificar os milagros que Jesus realizou, todos foram realizados porque alguém creu, alguém manifestou a fé nele. E ele sempre dizia: tu fé te ha salvado, porque é a fé que nos salva, que nos libera. E a fé é algo personal, individual, intransferível. Você que me escuta neste momento, você não pode ser salvo por la fé de outras pessoas. Você será salvo por sua própria fé. Você necessita ter sua própria fé. Você pode tomar como exemplo a Noé e a Abraão, a Isaac, a Jacob, a muitos heróis da fé do passado, não? Pero você necessita ter sua própria fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele que se acerca a Deus creia que ele existe e é galardonador de los que le buscam. Amiga minha, amigo meu, por la fé, Noé, quando foi advertido por Deus acerca de coisas que aún não se veiam, ele com temor, com reverência, com fidelidade, ele preparou el arca em que sua casa se salvasse. Noé foi hecho herdeiro de la justiça que vem por la fé. E como ele pudo salvar sua casa, toda sua família, por sua fé, você também pode. Porque não é diferente, não. Você pode também salvar sua casa, salvar sua família, seus seres queridos. Por suposto que você terá que lutar, que perseverar, que crer. E a fé exige paciência, exige perseverança, determinação. As coisas não acontecem de la noite à la manhã. É todo um processo. E uno tem que saber que o que Deus prometeu, Ele cumpre em sua palavra. Se você crê em Jesus de todo o seu coração, você e toda a sua casa, toda a sua família será salva. Por isso estaremos este domingo dando-lhe a oportunidade para que você possa salvar sua vida e salvar sua família também. Este domingo, 10 da manhã, aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação da Atocha Renfe. Esta reunião especial, este clamor que estaremos realizando em favor de todas as famílias. Alberto, não importa se este amigo ou gente, esta amiga tem um filho que está perdido, um familiar que é considerado uma bala perdida. Não, para Deus não há balas perdidas. Nós outros, incluso, verificamos ele domingo passado, não? O testemunho de Davi, que Davi estava perdido em las drogas, ele e seu irmão, não? Os dois perdidos, não? E seu irmão pior aún, não? Seu irmão hasta foi preso, casi lo mataram, estava na delinquência, pero a mamã de eles chegou aqui ao Centro de Ajuda Cristiano e ela começou a orar, começou a lutar, a perseverar e ela primeiro trajo a Davi. Davi foi salvo, se liberou da delinquência, de los vícios e passaram os dois a lutar por el outro irmão. Orando, perseverando, fazendo campanhas, fazendo votos, cadenas, hasta que seu outro irmão também
foi salvo, salió de la cárcel, foi reinsertado a la sociedade e para Deus não há balas perdidas. Lo que quero dizer é que a lo que cree, todo le es posible. Y es maravilloso, obispo. Estos testimonios pues son un estímulo para todos nuestros amigos oyentes. El testimonio de David que escuchamos el domingo fue un ejemplo de ello, ¿no? Cómo a través de la fe de su madre, una mujer que buscó a Dios, se fortaleció, consiguió resolver sus problemas personales, espirituales, ¿no? Y se cumplió lo que dice, eres salvo tú y tu casa. Ella trajo a David a la iglesia dentro del arca, unieron fuerzas, unieron fe, fueron a por Carlos, que estaba en una banda juvenil. De hecho, David también lo estaba. Y nosotros observamos cómo la fe, cómo la insistencia, cómo la perseverancia da frutos, fructifica. Amigos, ahí tenéis un ejemplo más. Lo que no podéis hacer es dudar, decir, yo no voy a tener esa suerte. Yo no tengo esa suerte, eso no pasa conmigo. No, aquí no se trata de suerte. Estamos hablando de cosas serias, estamos hablando de la fe. Y tú también puedes tener esta fe, una fe salvadora, una fe que transforma. Y en este domingo, a las 10 de la mañana, vamos a clamar a Dios, vamos a clamar por ti, por la familia. Vamos a convertir la iglesia, el centro de ayuda cristiano, en ese arca de la salvación que fue el arca que construyó Noé. Y vamos a orar por tu familia. Vamos a orar y tú vas a interceder por ellos. Tú eres el intercesor que Dios está utilizando, como Noé lo hizo por su familia, como la madre de Carlos fue utilizada, y Dios te está llamando para emprender esta lucha de fe, de oración, y nosotros, obispo, a las 10 de la mañana estaremos orando por todos nuestros amigos oyentes. Aqui a palavra de Deus disse que a oração de fé salvará al enfermo e o Senhor lo levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdonados. Mire usted. Confessaos vossas ofensas uns a outros e orade uns por los outros, para que seais sanados. La oração eficaz del justo pode muito. Amiga minha, amigo meu, la oração eficaz del justo pode muito. Sua oração pode muito. Justo, eu repito, és aquele que crê. És aquele que vive por la fé. E se você crê, sua oração pode muito. Sua oração tem poder para salvar sua vida e salvar a todos seus seres queridos que estão sofrendo, que estão perdidos. Por isso, venga a unir sua fé a la nostra para que podamos clamar a Deus em seu favor este domingo. 10 de la manhã aqui em Madrid, uma concentração de fé, de liberação por todas as famílias. Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca de la estação da Tocha Renfe. E você não tem que pagar absolutamente nada, incluso teremos parking gratuito para todos, ¿verdad, Alberto? Exactamente, viniendo por Santa María de la Cabeza, a la mano derecha, el lateral derecho, sin entrar en el túnel, ¿de acuerdo? Nada, olvídate del túnel. Vienes hasta la gasolinera Repsol, que está a 100 metros de la iglesia, vas a ver el cartel del parking Hotel Hard Rock, entras por el pasaje, aparcas el coche y el ticket, pues lo traes a la iglesia. Al término de la reunión lo vamos a sellar y cuando vayas al hotel pasas por la recepción, lo entregas y sales sin pagar absolutamente nada. Es una facilidad más que hay, obispo. Este domingo les esperamos para este gran clamor, esta intercessão em favor de sua família. Você é nosso invitado. E se este mensagem lhe ha ajudado, lhe ha fortalecido, comparta com seus amigos e familiares para que eles também recebam a palavra de Deus. Amanhã regressaremos com todos vocês aqui com nosso café espiritual. Hasta amanhã.